Vamos dar início, irmãos, a mais um culto de adoração ao Senhor. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Nós vamos começar lendo no Salmo 139. Hoje nós temos um culto com cara de feriado prolongado. Vários, ou alguns irmãos, pelo menos, em viagem. Tem gente que não veio porque está trabalhando. Eu tenho pelo menos 9 justificativas de ausência, alguns por motivo de viagem e também por motivo de trabalho, apesar do feriado prolongado. Salmo 139. Nós vamos ler alguns versículos do início e os 2 últimos. Então, a partir do versículo 1, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Agora para o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vou repetir esses 2 últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, queridos? Então, que esse seja o Deus também a nos guiar durante esse tempo de culto, de adoração, recebendo o nosso louvor, falando aos nossos corações nessa noite. Eu vou convidar o nosso irmão Daniel para fazer a oração inicial, rogando isso que acabei de falar, rogando a Deus a direção, a bênção, a presença perceptível. Eu convidá-lo para vir aqui, para que o som fique mais abrangente. É a oração inicial desse culto de invocação da presença de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, muito obrigado também porque a transmissão está alcançando pessoas que não puderam estar aqui, muito obrigado por isso, ó Pai. Venho te pedir especialmente por esse culto que está agora iniciando, Deus, que o Senhor esteja se fazendo presente entre nós, tocando os nossos corações, nos fazendo entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, Pai. E que possamos, Senhor, sair daqui de uma forma diferente a qual entramos, Deus. É por isso que eu venho te pedir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, embora esse não seja exatamente um culto cívico, mas é oportuno a gente investir um pouco do tempo para orar, agradecendo e intercedendo em favor da nossa nação. Amanhã, no dia 7 de setembro, completamos como nação brasileira mais um aniversário de independência. E aí são muitas as discussões, se o Brasil é verdadeiramente independente no mundo globalizado, se temos que agradecer, afinal, dizem alguns, seria melhor se tivesse sido colonizado dessa outra ou daquela outra forma, ou por este ou por aquele outro país. Mas o fato é que, discussões à parte, independente do que poderia ter sido melhor ou não, eu creio que é motivo de agradecermos a Deus, sim, o fato de sermos uma nação independente, mesmo dentro das limitações de um mundo globalizado em que nenhuma nação é absolutamente independente. A gente sabe que, às vezes, uma crise financeira em um país do outro lado do mundo vem nos afetar aqui, não é verdade? Mas eu creio que também há uma independência no sentido de que nós podemos viver
tomando decisões sem que as decisões precisem ser autorizadas por outro governante de fora, pelo menos muitas das decisões, e também pelo fato de nós sermos um país onde a pregação do Evangelho é livre, ainda que haja aqui e acolá algum preconceito, alguma oposição, mas apesar disso podemos sim pregar nas praças, onde quisermos, podemos realizar os cultos com as nossas portas abertas, transmitir a pregação da palavra de Deus por todos os meios de comunicação existentes nessa nação, e aí esses são motivos para agradecermos a Deus, porque há muitos países no mundo onde não há essa liberdade. Há países no mundo, aliás, queridos, que não há nem a liberdade de dizer que crê em Deus, ou de andar pelas ruas com a Bíblia na mão, ou de fazer qualquer tipo de reunião onde se invoque o nome de Deus. Então, eu gostaria nesse momento de fazer uma oração de gratidão a Deus pela liberdade que nós temos aqui no Brasil em relação ao Evangelho, por sermos uma nação independente dentro desse contexto que citei, mas também precisamos interceder. Claro que o Brasil é um país que tem muitos problemas de cunhos político, social, moral e etc. E nós vamos então ter duas orações agora, uma clamando a Deus misericórdia, intervenção, soluções, e uma outra agradecendo a Deus pela independência, agradecendo a Deus pela liberdade de culto que temos. E eu quero convidar aqui à frente o presbítero Esdras e a irmã Márcia, farão então essas duas orações juntamente conosco, com todos nós que estamos aqui reunidos nesta noite. O presbítero Esdras vai agradecer e a irmã Márcia vai suplicar, interceder. Oremos ao Senhor. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos por estar inserido nesse contexto, Brasil, Senhor Deus, como os teus servos. Obrigado porque nós podemos ter realmente, como já foi falado, a liberdade de pregar o teu santo evangelho. Senhor Deus, embora tenha algumas perseguições que não está notória, mas nós sabemos disso. Mas mesmo assim, com a diversidade dessa nação, Senhor Deus, nós te louvamos. E, Senhor Deus, nós vemos na natureza, no porte robusto dessa nação, Senhor Deus, a tua mão trabalhando no meio do povo. Graças te damos por isso. É assim que nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te suplicar neste momento pela nossa nação. Ó Deus, sabemos que ainda existem muitas necessidades, nós sabemos que ainda precisamos de muitas misericórdias do Senhor sobre o nosso país. Seja ela, ó Deus, pela saúde do nosso povo, pela necessidade de empregos. Ó Deus, nós entregamos em tuas mãos, Pai, nosso povo que precisa da tua misericórdia, ó Pai. Também lembramos também da salvação, que muitos ainda possam ter o coração transformado por ti, Senhor. Toma em tuas mãos, que esse evangelho possa realmente atingir aqueles que ainda não ouviram a tua palavra, Senhor. Mesmo com tanta tecnologia que nós temos nesse momento. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos 198 anos de independência, mas nós suplicamos por aquilo que ainda precisamos receber do Senhor sobre nossa nação, também sobre os nossos governantes, ó Pai. Pedimos tua misericórdia, tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora nós vamos louvar através de canções, declarar cantando coisas em que cremos, coisas que desejamos declarar para Deus nessa noite. Vamos louvar os nossos irmãos do louvor que se organizaram para este culto.
Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos se colocar de pé. Vamos juntos nessa noite adorar esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão poderoso que foi capaz de entregar o seu próprio filho para morrer por nós, né? Sabemos o quanto ele sofreu, o quanto ele foi humilhado naquela cruz, mas sabemos que a morte ele venceu e hoje ele vive para sempre. Amém? Então vamos juntos adorar esse nome tão maravilhoso. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, em nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, em nome de Jesus. A morte venceste, a tumba vazia agora estás. Proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, o maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, em nome de Jesus. E és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a
que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
a partir do versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Oremos, irmãos. Pai, pedimos da tua ajuda, tanto para a entrega, quanto para a recepção da tua palavra em cada coração. Nos ajude para que seja uma palavra que não seja apenas retórica, ou que não seja apenas meramente uma parte da liturgia, mas que seja um momento de edificação, de crescimento espiritual, de exortação, de despertamento para cada um de nós nesta noite. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus queridos. Esse texto deixa muito claros 3 objetivos, embora possam ser elencados outros, mas nesse texto especialmente 3 objetivos, porque pelos quais Jesus instituiu esta cerimônia, chamada cerimônia da Santa Ceia, ou alguns a chamam de comunhão simplesmente. Um dos objetivos é o recordar, o rememorar. Isso fica claro quando Paulo repete a ordem do Senhor Jesus: fazei isto em memória de mim, fazei isso lembrando de mim, façam isso pensando em mim, façam isso tendo em mente, tendo na memória o sacrifício da cruz, os significados, os efeitos. Mas um outro objetivo dessa cerimônia é também o objetivo da proclamação, tá? Isso está muito claro no versículo 26, quando também Paulo repete o que Jesus ensinou para ele. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, ou seja, se você está comendo pão e beber o cálice, qualquer pessoa que vir você fazendo isso, sabe que você é alguém que crê no sacrifício de Cristo, porque é isso que representa o pão e o cálice, o suco da uva que nós usamos hoje. Um terceiro objetivo, e é nesse que eu quero me deter, numa reflexão, mais reflexão do que um sermão propriamente dito, é quando Paulo diz que na Santa Ceia também há a necessidade de um autoexame, de uma reflexão sobre si mesmo, quando ele diz: examine, versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo. E Paulo chega a ser redundante, examine-se, o homem a si mesmo, repete aqui o versículo, deixando muito enfatizado que no momento da Santa Ceia deve haver um exame não da vida alheia. A gente não tem que lembrar do outro, ou pensar no procedimento do outro, ou avaliar a vida de outra pessoa, mas examinarmos-nos a nós mesmos. E aí, queridos, no contexto da Santa Ceia, Paulo está muito preocupado em que esse exame aconteça para uma participação digna dos elementos, ou seja, para que eu coma aquele pão e beba o conteúdo daquele cálice, numa atitude de coerência. Como assim? Eu ter uma postura, uma vida, uma forma de crer coerente com o que aquele gesto significa. Estou comendo pão, que significa que o corpo de Cristo foi sacrificado para a minha salvação, para a minha libertação, para a minha redenção. Então eu estou bebendo um cálice cujo conteúdo diz que o sangue ali representado foi sangue derramado para a minha redenção, para a minha purificação. Então, tomar os elementos da Santa Ceia de forma coerente
É eu participar dos elementos sem que a minha conduta, sem que a minha vida pessoal contradiga o que anuncia a cerimônia. Ou seja, que quando as pessoas olharem para mim, as pessoas que me virem comendo este pedacinho de pão e bebendo esse cálice, também me vejam mostrando que o sacrifício de Cristo fez na minha vida através da minha maneira de proceder. Aí sim, eu estou vivendo de modo digno do que representa o sacrifício de Cristo na cruz. E nesse autoexame que Paulo sugere, eu quero dizer que o autoexame no momento da Santa Ceia, ele não é restrito àquele momento. É lógico que ele precisa abranger todo o nosso dia a dia. Até porque, queridos, no momento exato da Santa Ceia, dificilmente alguém vai ter um comportamento contraditório, incoerente, né? Dificilmente. A gente pode ter um comportamento que contradiga o efeito do sacrifício de Cristo, mas muito mais fora do contexto da igreja, onde nós convivemos com outras pessoas, nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, de estudos. Então, esse autoexame, ele precisa abranger, assim, como eu tenho me comportado no meu dia a dia, como eu tenho vivido a minha vida em cada lugar onde estou. E eu quero sugerir três tópicos para facilitar esse nosso autoexame. 3 perguntas, que seriam o seguinte: onde estou, onde deveria estar e onde preciso chegar. Então você vai entender melhor porque eu vou explicar. Onde estou, onde deveria estar e onde preciso chegar, onde preciso estar. Esse onde estou, queridos, eu não quero me referir apenas a um local físico, geográfico. Qual é a minha posição neste momento? Como eu estou? Como está a minha situação? Como está a minha maneira de viver? Como está a minha relação com Deus? Como está a minha relação com meus irmãos, com minha família? Em como eu estou vivendo o presente momento da minha vida? E aí uma segunda pergunta vai ampliar essa primeira. Onde eu deveria estar? Ou seja, a maneira como eu estou vivendo agora, o meu nível de comunhão com Deus, o meu nível de oração diária, o meu nível de compromisso com a palavra de Deus, como está? Está em tal ponto. Eu estou fazendo assim, assim, minha comunhão com Deus está assim, assim, meu relacionamento com minha família está bem, com a igreja. Mas aí eu faria a segunda pergunta: onde deveria estar? Ou seja, será que eu deveria estar como eu estou vivendo no momento, ou tem alguma coisa no meu contexto familiar, onde eu estou, que deveria estar diferente? Ou existe algum aspecto da minha comunhão com Deus, o momento que eu estou vivendo com Deus, a intensidade atual com que eu tenho orado, a intensidade atual com que eu tenho me alimentado da palavra, poderia ser melhor? Poderia ser num nível a mais, ou está satisfatório? Então, onde estou? Onde deveria estar? Como eu estou me relacionando com minha família? No momento, você avalia e pergunta: será que esse é o ideal de Deus para mim? Eu já estou orando o que Deus gostaria que eu orasse no meu dia a dia? Eu já estou me relacionando com meus familiares e com meus irmãos da igreja exatamente da forma ideal como Deus aponta, ou eu deveria estar em um nível um pouco mais avançado? E uma terceira pergunta: onde preciso chegar? Então são 3 níveis. Como está a minha vida no momento? Aí você avalia, está assim, assim e assim. Mas poderia estar melhor? Eu poderia hoje, no meu presente momento, estar vivendo uma vida de mais intensidade na minha
vida devocional, eu poderia estar vivendo um momento de uma comunhão mais intensa com meus irmãos, me preocupando mais com os outros, ajudando mais, estendendo mais a mão, sendo mais bênção para irmãos que precisam de um conforto, onde eu deveria estar. E aí quando você pensa, realmente, eu acredito provavelmente que em algumas áreas das nossas vidas, a gente vai perceber que onde a gente está, não é onde a gente deveria estar. Que alguns níveis de relacionamento que temos não são os níveis que a gente gostaria de estar desenvolvendo, seja com pessoas, com Deus. E aí então vem a terceira pergunta: onde eu preciso chegar? Aonde eu preciso estar para estar satisfatoriamente me relacionando com Deus? Em que nível eu precisaria estar para poder dizer, eu tenho vivido uma plena comunhão com meus irmãos? Onde eu preciso chegar? Onde Deus quer que eu esteja? Qual a posição que Deus quer que eu ocupe na minha vida diária de busca da sua presença? Qual o nível que Deus quer que eu alcance de comunhão com os irmãos, de ser usado por Deus na vida de outras pessoas? E aí, queridos, eu vou usar a figura de um personagem bíblico no qual nós já meditamos aqui, só que agora eu vou trazer só uma pequena parte da história desse personagem para aplicar a esta mensagem, ou para aplicar essa mensagem ao personagem, assim ilustrá-la melhor para nós. Eu vou usar a figura aqui do filho pródigo. E eu quero só relembrar um pouco da história, que seja suficiente para a gente usar nessa reflexão. O filho pródigo foi aquele filho que tinha um irmão, era ele, o irmão e o pai, trabalhando lá na fazenda, e um dia um dos filhos chegou para o pai e disse, pai, me dê a minha parte da herança, eu não vou mais ficar aqui com o senhor, quero pegar a minha parte da herança e ir embora, e conhecer o mundo e usufruir da vida. E o pai então, lamentando, mas entregou ao filho a parte da herança, e aquele filho então saiu de casa, foi para outra cidade e esbanjou todo aquele dinheiro em prazeres, em festas, em farras, até que o que aconteceu com ele? Até que ficou sem dinheiro nenhum. Para poder continuar comendo, ele teve que arrumar um emprego de cuidador de porcos, e ele chegou a ter vontade de comer até a comida, a ração que os porcos comiam. E teve um momento de sua vida que ele fez a si mesmo essa pergunta: onde eu estou? Em que situação eu me encontro? E aí com essa pergunta algumas outras acompanham, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou vivendo o ideal que poderia estar vivendo. Porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos até lá, Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 15 também, 15 e 16. Lucas 15, vou ler aqui o versículo 15. E nos diz assim: então ele, o jovem, esse que agora já está pobre, foi trabalhar cuidando de porcos, versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Onde eu estou? Ele avaliou a sua situação. Qual é a minha situação agora? Eu estou sem dinheiro, estou sem casa, sem amigos, sem ninguém que possa me dar nada, e eu estou aqui cuidando de porcos e cobiçando até a ração que os porcos comem. Primeira pergunta, onde eu estou? Qual é o meu estado atual? Mas ele percebeu logo, queridos, que ele poderia não estar ali. Ele percebeu logo que estar ali
aquela posição em que ele estava vivendo, a condição, a situação que ele vivenciava, não era o ideal de Deus para ele, não era o ideal do seu pai para ele, não era o seu próprio ideal. Ou seja, eu estou vivendo um momento da minha vida em que eu reconheço que não é o melhor que eu poderia viver. É claro que aqui é um caso extremo, mas muitos de nós que tem muitas das coisas que aquele jovem não tinha, por exemplo, muitos de nós que tem comida farta para comer, uma casa boa, dinheiro para gastar no que quiser, mesmo assim muitos de nós podem chegar a uma conclusão semelhante a desse jovem em outros níveis, de olhar e perceber, eu poderia estar numa situação diferente da que eu estou agora. Talvez você possa pensar isso em relação à sua família. Eu poderia hoje ter um relacionamento melhor com meu filho, com minha esposa. Talvez você pense, eu poderia estar hoje numa situação de busca mais intensa da presença de Deus. Eu poderia estar mais ativo no reino de Deus, mas eu sei que não estou. Mas aí aquele jovem faz uma segunda pergunta, se eu não deveria estar aqui, se eu não deveria estar nesse nível de vida, onde eu poderia estar? E no versículo 17 ele completa, né? Nós já lemos o versículo. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Se eu estou numa situação que não me satisfaz em todos os sentidos, então como eu deveria estar? Qual é o ideal de Deus para mim? O que eu deveria estar vivenciando agora que não estou? Na realidade daquele jovem, ele entendeu, eu poderia estar na casa do meu pai, eu poderia estar trabalhando com meu pai e meus irmãos, eu poderia estar comendo à mesa de meu pai, eu poderia estar abrigado sob o teto do meu pai. E aí eu quero perguntar a você assim, mesmo você estando numa situação econômica, social, incomparavelmente melhor a desse jovem, eu quero perguntar a você, existe uma área de sua vida, seja financeira, profissional, familiar, amorosa, acadêmica, em que você pode olhar e dizer, eu estou nessa situação, mas eu creio que Deus tem um ideal maior e melhor para mim. Existe alguém aqui tem coragem de dizer nesse momento, eu estou lembrando, pastor, de uma área da minha vida em que eu estou assim, mas poderia estar num patamar melhor, que é uma coisa mais ideal de Deus para mim. Alguém já pensou isso nessa noite? Olha, irmãos, isso para mim é tão claro, que eu pregando posso me lembrar de situações em que eu reconheço que poderia estar vivenciando uma situação melhor do que eu tenho vivido em determinadas áreas da minha vida. Então, eu quero falar do terceiro tópico desse autoexaminar-se. Como estou? O que eu estou vivenciando? Qual tem sido o meu nível de relacionamento, de comunhão com Deus? Mas onde eu deveria estar? O que eu poderia alcançar de mais intenso e de melhor na minha vida familiar, ou com Deus, ou profissional? Então, para saber, eu tenho que fazer a terceira pergunta. Onde então eu preciso chegar? O que eu preciso fazer para, de onde eu estou, eu possa saltar para onde eu realmente deveria estar? O jovem logo percebeu o que ele tinha que fazer para sair do status em que ele estava para o status em que ele deveria e poderia estar. Versículo 18, vou ler de novo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Meus amados, uma palavra de 7 letras resume às vezes o que precisamos fazer para saltarmos de um nível de comunhão com Deus para um nível mais profundo. Atitude. 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 Porque também se nós pensarmos assim, eu poderia ter um conhecimento muito melhor do que eu tenho da Bíblia hoje. Ou então, eu poderia estar numa situação econômica melhor. Eu sei que eu estou vivendo assim, mas eu creio que Deus tem coisas maiores que eu posso conquistar, que Ele deseja que eu conquiste. Se eu pensar assim,
e não tomar nenhuma atitude em relação àquilo que eu posso alcançar além, eu vou continuar pensando assim, vou morrer do jeito que eu estou. Eu vou morrer do jeito que eu estou e vou morrer pensando que eu poderia estar melhor nessa ou naquela situação. Não é verdade? Por que eu vou morrer pensando que poderia estar melhor? Porque eu pensei a vida inteira que poderia estar melhor, mas não tomei uma atitude necessária para essa melhoria. Mas o jovem pensou, não vou ficar aqui lamentando, eu estou numa situação difícil, poderia estar numa situação melhor, mas vou ficar aqui me lamentando, vou ficar aqui imaginando como seria se eu estivesse numa situação melhor. Não, ele não pensou, não foi assim que ele agiu. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, eu vou até lá, eu vou até onde eu preciso ir para alcançar o que eu preciso buscar. Eu vou falar com a pessoa com quem eu preciso falar para me ajudar a mudar a minha situação. Agora, veja que ele foi muito em não dizer assim, eu vou chegar na minha casa e vou reassumir o meu posto. Eu vou chegar na minha casa e voltar a trabalhar com meu pai. Não, ele diz assim, vou chegar lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pai, diante de ti. O que significa, gente? A gente reconhecer que errou, que estagnou, reconhecer que desanimou, reconhecer que desistiu, reconhecer que errou na caminhada, que talvez se a gente não esteja onde Deus, seria o ideal de Deus a gente estar, muito provavelmente porque eu me omiti em alguma busca, em algum planejamento, em algum esforço que eu não fiz. Então é reconhecer, não é? É reconhecer Deus, olha, eu estou aqui. Eu poderia, aí eu estou citando muitos exemplos, né? Mas aí cada um pode aplicar isso à sua vida pessoal. Senhor, olha, eu estou aqui, a minha atuação no teu reino, na tua igreja é essa, essa e essa. Mas eu sei que eu poderia dar mais. Mas não para aí. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a tomar atitudes para melhorar esse meu desejo, esse meu reconhecimento de que está pouco, esse meu reconhecimento de que eu posso dar mais, esse meu reconhecimento de que eu posso conquistar mais. É uma atitude, a primeira coisa é Deus me orientar, Deus me ajudar. E ele chegou na casa do pai dele assim, pai, olha só, eu estou errado, não estou aqui como quem reivindica, eu quero o meu lugar. Quero a minha vaga de volta, eu sou filho, eu tenho direito, calma aí. O único direito que a gente tem da parte de Deus é o fogo consumidor de Deus. O único direito que a gente tem para receber de Deus é isso. Porque a causa de não sermos consumidos são o quê? As misericórdias do Senhor. Então é por isso que eu sou contra, eu estou falando aqui em conquistar algo mais, em estar num lugar mais elevado, em ter mais de Deus, mas nunca naquela postura de quem quer mais de Deus, então vai reivindicar, vai tomar de Deus. Eu ouvi um pastor falando sobre um sermão que ouviu nesse texto do Filho Pródigo, e o pregador cometeu uma heresia tremenda. Ele disse que assim como o filho disse àquele pai, pai, dá-me a minha parte da herança, então ele disse, então nós também temos o direito de chegar para Deus e dizer, Deus, dá-me a minha parte da herança. Meus queridos, a nossa parte da herança de Deus maior já foi dada, que foi a salvação eterna. Mas Paulo nos ensina que se Deus nos deu o seu próprio Filho e a vida eterna, poderá nos dar juntamente com Ele todas as demais coisas. Nos dar é dádiva, é presente, é graça, não é um direito a ser reivindicado por nós como se tivéssemos comprado esse direito. Mas então, queridos, onde estou? Mas eu estou assim, aqui, ali, estou nessa situação, mas onde eu poderia estar? Onde eu deveria estar? E terceiro, o que eu preciso fazer então para estar onde eu gostaria de estar? O que eu posso fazer para ser aquele crente que eu sei que eu deveria ser, mas não sou? Que eu gostaria de ser, mas não sou? Que atitudes eu preciso tomar? Eu quero dedicar esses últimos minutinhos dessa reflexão para você pensar sobre isso. Agora, então pensa assim, veio na sua mente alguma coisa em que você reconhece que está X,
mas que poderia estar melhor? Poderia, algo que você tem, que você poderia ter mais? Algo que Deus graciosamente tem lhe dado, mas que você acredita que Ele gostaria e que Ele tem mais para te dar? Tem algo assim? Você pensou nisso? Então agora pense, Deus, o que tem me impedido de estar além do que eu estou? De fazer mais do que eu tenho feito? De dar mais do que eu tenho dado? De me entregar mais do que eu tenho me entregado? No caso do filho pródigo, o que ele precisava era se levantar e ir até o pai. E olha que não era uma coisa fácil. Com que cara? Ele disse para o pai: pai, eu quero ir embora, não quero, nas entrelinhas, não quero mais trabalhar com o senhor, quero ser independente, quero ter minha vida própria, eu sei viver sozinho, eu sei administrar meu dinheiro sozinho, e agora chegar diante desse mesmo pai, sem nada, só com a roupa do corpo, dizer: pai, olha, eu não sei administrar minha vida sem o senhor, eu não quero mais ser independente. Veja que humilhação. Mas eu quero concluir agora dizendo que o pai daquele filho, o filho pródigo, foi gracioso para recebê-lo e para ajudá-lo a estar onde ele realmente deveria estar, a reconquistar o que realmente era dele por direito de filho. E nós temos um pai que ainda é infinitamente mais gracioso do que esse pai da parábola do filho pródigo. Então ele pode nos ajudar a recomeçar, a sair de onde estamos. Ah, mas pastor, eu estou bem. A estar num lugar melhor do que esse bom lugar em que nós já estamos. Porque eu acho assim, irmãos, eu sei, a Bíblia diz que nós devemos estar, nos sentir contentados se temos o que comer e o que vestir. Com certeza, não estou falando aqui, não se conforme, se você tem um carro, Deus pode ter um carro melhor para você. Não necessariamente isso. Não isso. Estou falando de bens materiais, que também pode ser consequência das bênçãos de Deus, pode, mas não estou falando disso. Estou falando, querido, muito mais de vida cristã plena. E aí a vida cristã plena pode ser uma vida cristã plena, abençoada por fatores materiais deste mundo, sim, mas é muito mais importante termos a bênção da comunhão intensa com Deus, da intensidade na oração, da intensidade na busca pela palavra, na intensidade da comunhão no corpo de Cristo, da intensidade de sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus. E as coisas deste mundo, os bens materiais, eles virão de forma natural. Depois desse nosso acerto com Deus, foi Jesus que falou, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, se referindo a bens materiais, comida, vestir, o que comer, o que vestir a cada dia, onde morar. Ele disse: buscai primeiro Deus, essas coisas eu vou acrescentar a vocês no tempo certo, na medida real da necessidade de vocês, mas se preocupem em estar primeiro numa posição ideal em relação à comunhão com Deus, a vida com Deus. E eu quero voltar ao texto em que Paulo falava lá da Santa Ceia. Você vai participar da Santa Ceia, você vai comer o pão, beber o cálice, você que já é membro, já é batizado, você que ainda não vai, querido, também precisa, você entendeu bem que tudo que eu falei aqui é plenamente aplicável a qualquer cristão, dentro ou fora do contexto da Santa Ceia. Mas quando você for examinar-se a si mesmo, sempre pense assim: como eu estou em relação a Deus, a minha família, a minha igreja? Como eu estou em relação à administração das minhas finanças, dos meus bens? Mas onde eu poderia estar? Como eu poderia estar além do que eu já estou? E o que eu preciso fazer para alcançar esse melhor que eu poderia ser, ou onde eu poderia estar? Então, que essa reflexão nessa noite faça parte também desse momento em que estaremos comendo pão e bebendo cálice, porque Jesus, queridos, ele morreu para nos salvar, para dar vida eterna, para nos dar vida espiritual com relacionamento com ele, mas ele também nos conquistou, nos salvou para vivermos felizes nessa terra. E felizes nessa terra nem sempre quer dizer
ricos nesta terra, mas sabendo que o que você tem é aquilo que realmente Deus tem para você. E que provavelmente, geralmente Deus tem para nós, além daquilo que desejamos, daquilo que imaginamos. Afinal de contas, é a própria Bíblia que diz que Deus é poderoso para nos dar, para fazer o quê? Infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Então, que Deus nos abençoe e que nos ajude a nos examinarmos a nós mesmos e sempre darmos um passo em direção àquilo que mais precisamos e mais gostaríamos de ser. Amém, meus queridos? Nós vamos orar agora pedindo a Deus que nos ajude em relação ao que ouvimos, que aplique essa mensagem aos nossos corações, que nos ajude a vivenciar tudo aquilo que ouvimos nesta noite. Eu vou convidar a jovem Bárbara para estar orando, agradecendo por este momento de mensagem. Pode vir, Bárbara, agradecendo pela mensagem, pedindo que Deus nos ajude a viver essa mensagem. Pode vir. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno no céu, obrigado, Paizinho, por essa palavra, Pai. Obrigado, Paizinho, por ter falado no nosso coração, Jesus. Obrigado, Paizinho, também porque o Senhor tem usado o pastor, Jesus. Eu acredito, Paizinho, que o Senhor tocou o coração de cada um, Pai. Nos ajuda, Paizinho, a nos examinar, Paizinho. Nos ajuda, Paizinho, a dar o nosso melhor todos os dias a Ti, Pai. Nos ajuda, Paizinho, a nos santificar, Paizinho, que o Senhor fale com a gente o resto da semana. Abençoa essa ceia também, Paizinho, que vamos tomar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu vou fazer uma mudança aqui no cenário para nós realizarmos a cerimônia da Santa Ceia. Vou convidar o presbítero Esdras para que traga até aqui a bandeja com os cálices. A irmã Sulamita, que esteja aqui também com a bandejinha com os pães. Vou ficar aqui por uma questão de mais espaço, maior distanciamento também. Mas pode mais aqui, mais próximo aqui. Nós já refletimos, preparando-nos também para esta Santa Ceia. E nós vamos, neste momento, orar, dedicando esses elementos para que eles representem realmente para nós agora o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E eu vou convidar o jovem Moisés Júnior para fazer esta oração, dizendo a Deus que nós dedicamos esses elementos para exercer essa importante função de representar o corpo e o sangue de Cristo. Oremos. Pai Celeste que está no céu, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar no nosso meio, ó Pai. Obrigado por esse culto maravilhoso que o Senhor tem nos dado até esse momento, ó Pai. Queria te pedir, ó Pai, pela Santa Ceia, ó Pai, que o Senhor pudesse estar abençoando, Senhor Deus, aqui nossos corações para que vamos receber isso, ó Pai, um pouquinho de Ti, Senhor Deus. Como o pastor sempre diz, ó Pai, não são os elementos que vão ficar mágicos no momento da oração, Senhor Deus, mas a importância que esse ato tem para nós como igreja, Senhor Deus, como Teu povo, Senhor Deus. Então, nos dá a sabedoria para que a gente possa entender mais desse momento, Senhor Deus, e querer que até no dia estejamos contigo no céu fazendo isso, ó Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, e eu te abençoo, te peço por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós já lemos no texto que serviu de base para a pregação, embora nos concentramos na expressão examine-se, pois, o homem, mas com tudo aquilo que lemos, com as instruções já lidas em mente, nós vamos participar com muita gratidão. E para que também haja uma praticidade maior neste momento de Santa Ceia, em que nós estamos realizando o culto também com menor tempo, para que haja menos tempo de contato, de ajuntamento entre nós, cada irmão vai se levantar e vai vir aqui comer primeiro o pão e depois o cálice,
e pode voltar ao seu lugar após ter comido o pão, ter bebido o conteúdo do cálice. Podem começar a vir. É uma cerimônia que realizamos em obediência a uma ordem do Senhor Jesus, que ele disse, ele nos ordenou que comêssemos o pão, bebêssemos o cálice. E fazemos isso como lembrança do sacrifício dele na cruz por nós. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. pois o que chora aos pés da cruz, clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, Clamando o nome de Jesus, alcançará de ti. Vou chamar a irmã Márcia para me ajudar a servir os irmãos que nos serviram. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento, dizendo a Ele que nós
Estamos felizes, não só pelo ato físico da ingestão desses elementos, mas muito além disso, pelo tanto que esses elementos representam, pelo que significam para nós. Eu vou pedir para orar agradecendo por este momento de cerimônia ao Danley. Pode se aproximar, por gentileza, Danley, e agradecer a Deus por este momento de cerimônia, por tudo que ele representa para nós. Amém, oremos. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio de participarmos da ceia, Pai. Obrigado por esse privilégio do Teu sangue, do Teu sacrifício. Obrigado por o Senhor ter pagado por todos os nossos pecados. Obrigado pela Tua salvação. Amém. Obrigado pelas Tuas boas novas. Que o Senhor volte logo, Pai. Esperamos ansiosamente pelo Senhor. Obrigado por Pai. tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só compartilhando com os irmãos que nós estamos levando a Santa Ceia com a permissão de cada família, com uma série de cuidados, né, protocolos necessários, mas estamos levando a Santa Ceia aos lares daqueles que não podem vir por questão de enfermidade e ou idade. Claro que por causa dessas impossibilidades. E nós estamos muito preocupados, a minha esposa está querendo começar um movimento aí, #libera os idosos, né? Porque a gente percebe, queridos, que as pessoas que têm mais de 60 anos não estão impedidas de circularem nos ônibus, metrô, de trabalharem, mas estão impedidas de vir à igreja. Não entendo isso como perseguição contra o evangelho, nada disso, apenas como talvez um item das nossas leis a serem questionadas, revisadas, mas destacando também que nós aqui, enquanto igreja congregacional, respeitamos as leis municipais, estaduais, mesmo a despeito de muitos outros grupos evangélicos não respeitarem, se aglomerarem, terem idosos nos seus cultos. Nós entendemos que a igreja tem o dever de cumprir com as leis municipais, estaduais, federais, e não só pelo mero cumprimento da lei. Nós entendemos também que é um momento ainda de ter um cuidado muito grande com a saúde, com a questão do perigo de contágio, mas entendemos também que existem cuidados que podem ser tomados em relação à presença de alguns idosos em nosso meio. Então, alguma coisa que nós estaremos tentando aí por meios legais questionar ou sugerir algo. Estamos muito preocupados, alguns dos nossos idosos têm vivido uma profunda tristeza por não poder estar aqui conosco. Talvez alguns deles estejam chorando agora enquanto me ouvem falar disso, né? Não chora não, irmão, calma, paciência, que cremos que Deus vai dar o conforto necessário e no tempo certo vocês estarão aqui conosco também, não é isso? E um recado para você, né? Tem gente aí que pode vir e não está vindo. Preste atenção, que depois pode ter um dia desse que você vai querer vir e não poderá vir, e aí você vai lembrar, poxa, quando eu poderia ir, não estava lá. Vamos orar, vamos agradecer a Deus agora por todo esse momento de culto, de reflexão, de Santa Ceia, e assim estaremos concluindo o nosso culto solene desta noite. Vamos ficar de pé, irmãos, os que estão aqui no templo, não é? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por esses momentos que passamos aqui na Tua casa, louvando juntos como família e corpo o Teu nome, Senhor. Recebendo uma palavra do Senhor, meditando nela, ó Deus, num tempo e num lugar reservados para isso. Mas também te louvamos pelas vidas dos que nos acompanharam de suas casas, por meio da internet. Ó Pai, que mesmo estando em outro ambiente, talvez sujeitos a algumas distrações, mas que o Senhor use tudo o que puderam ouvir para a edificação dessas vidas. E leva também a cada um dos nossos irmãos que não podem vir o teu conforto. E desperta aqueles que podem vir, mas ainda não tiveram essa disposição, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada, cheia de vitórias, de conquista, de problemas resolvidos, de testemunho do teu evangelho em nosso procedimento. Nós oramos assim e por tudo te agradecemos, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Divino Espírito Santo sejam derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus em toda parte do mundo,